vocês mais um probleminha de geometria. Problema bem interessante, bastante interessante, porque ele permite que a gente pense o problema de algumas formas, né? Antes da gente começar, eu já vou te pedir para deixar aquele like, fazer aquele comentário, compartilhar o vídeo, dar aquela força pro canal, tá bom? Mas vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos uma circunferência, AB é o diâmetro dela, T é uma tangente ao círculo, e ele quer esse segmento X, além de dar esse segmento 9 e esse segmento 16. Bom, eu vou resolver como se eu tivesse... vou fazer, na verdade, duas soluções, tá? Uma, se eu estivesse dando uma aula, tá? Formal. Então, veja bem, o AB é o diâmetro. Se ele é o diâmetro, o segmento OB, ele é perpendicular à tangente, né? Porque OB é raio e a gente sabe que o raio é perpendicular à tangente no ponto de tangência. Muito bem. Por outro lado, eu sei o seguinte, que esse triângulo, deixa eu botar uma letrinha ali, para ficar mais claro para a gente, AB, chamar aqui de C e aqui de D. Por outro lado, o triângulo ABD está escrito num semicírculo. Triângulo ABD. Então esse ângulo é 90, o ângulo escrito. Ele vale a metade desse arco. Como AB é o diâmetro, esse arco é 180, portanto esse ângulo é 90. Bom? Então você já está vendo aí que nós temos dois ângulos aí, né? Iguais. Tá? Temos dois ângulos iguais. Bom, o que mais a gente pode perceber a partir daí? Bom, se você chama esse ângulo aqui de alfa, tá? Se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, alfa, e vou chamar esse ângulo aqui, ó, de beta. Então peraí. Se aqui é 90, aqui é 90. Se esse ângulo é beta, esse ângulo aqui tem que ser o alfa. É o complemento. Isso vai me levar novamente para quem? Para uma semelhança, né? Por quê? Eu tenho alfa, 90 e beta. Esse ângulo aqui tem que ser o nosso beta. Portanto, você tem a semelhança de dois triângulos. Que triângulos são esses? O triângulo ABD, retângulo, ele é semelhante ao triângulo BDC, retângulo também, alfa, beta, 90. Alfa, beta, 90. Então, os dois triângulos são semelhantes e o problema vai praticamente terminar, né? Vai terminar? Será? Eu creio que sim. Por quê? A gente tem 16 e x, e aqui a gente tem 9 e x também. Então eu acho que dá para a gente fechar o problema aí. Vamos ver. O cateto oposto a alfa no ABD, oposto a alfa é o x, que é o que ele quer. Está para oposto a alfa no outro, que é o 9. Assim como
o oposto ao beta, 16, está para o oposto a beta, que é o x. Então, na verdade, esse cara aqui é a média, né? Geométrica. X ao quadrado é igual a 9 vezes 16. X ao quadrado vai ser 144. Eu nem vou fazer a multiplicação. Raiz de 9 é 3, raiz de 16 é 4, portanto x é 12. Tá? Tá feito o problema. Agora, vale a pena a gente comentar o seguinte: se eu tivesse, se eu estivesse resolvendo a prova para mim, eu ia chamar a responsabilidade para aquele triângulo de 3, 4, 5, que eu sei de cor. Eu sei que quando eu tenho o triângulo de 3, 4 e 5, e aqui eu traço a altura, essa projeção vale 1,8, mas isso eu tenho que saber de cabeça, e essa 3,2. E aqui eu sei que essa altura é 2,4. Bom, se eu souber isso, o problema se torna muito simples. Muito simples. Eu não sei nem se isso é bizu ainda, mas pode escrever aqui que é um bizu, né? Porque isso é tão manjado que eu nem sei se a gente pode dizer que isso chega a ser um bizu. Então, quando eu bati os olhos na questão, eu já vi. Bom, peraí. Aqui essa projeção, isso aqui é a altura do triângulo ABC. Essa projeção vale 9. Olha, 9 é 5 vezes 1,8. Essa projeção aqui é 1,6. Perdão, 16. É 5 vezes 3,2. Olha, minha gente, então eu não preciso fazer mais nada. Por quê? Para que eu possa fazer isso, para que eu possa afirmar isso, eu preciso ter dois elementos. Tá? No mínimo 2 elementos. Menos de 2 não dá. Eu tenho que ter 2 elementos para garantir o seguinte. Bom, se eu tenho 2 elementos, tá? Na razão aqui 5, significa porque o único polígono que ângulos iguais significa lados proporcionais e lados proporcionais a ângulos iguais é o triângulo. Então eu já sei que esse triângulo daqui é esse triângulo aqui multiplicado por 5. Ele é semelhante àquele triângulo lá. Então tudo que acontece aqui, tá? Aqui vai acontecer aqui 5 vezes maior, com exceção da área. Tá? A área é o quadrado, é 25. Então, eu não precisava fazer mais nada. Por quê? Porque eu já teria o seguinte, bom, peraí, então o x, que é a altura aqui, vai ser 5 vezes 2,4. Certo? Então, 12. Tudo que eu quiser nesse triângulo vai ser 5 vezes o daqui, exceto a área. A área vai ser o quadrado, 25. Quadrado da razão de semelhança. Então, por exemplo, o perímetro desse triângulo, 3 vezes 3 mais 4, 7, 5, 12. Então, o perímetro dele vale 12. Certamente, o perímetro do outro vai ser 60, 5 vezes. Tá? E aí você tem realmente 25. Esse cara aqui, ele vai ser 20, 45, ou 15, né? Se for menor, 15, 20, 35, mais 25, 60. Então tudo se passa ali sendo 5 vezes maior, com exceção da área. Olha a área desse triângulo. 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 2 dá 6. Tá?
dá 6. Então, essa área aqui vai ter que ser o quadrado da razão de semelhança. Então, vai ser 6 vezes 25, dá 150. De fato, né? Aqui é 15 e aqui é 20. 15 vezes 20, 300, dividido por 2, 150, como eu havia previsto. Tá? Então, conhecer o triângulo de 3, 4 e 5 é fundamental, né? Porque numa hora de prova a gente não tem muita coisa o que fazer. Tudo que eu quiser aqui, eu vou conseguir aqui. Tá? Se eu quiser o raio do círculo inscrito, o raio do círculo inscrito é o semiperímetro menos o A. Não é isso? É o B mais C menos A. Ó, 3 mais 4, 7. Mais 5, 12. Né? B mais C menos A. Pera aí, aí não. É 4 mais 3, 7. Menos 5. Dá 2. Dividido por 2 dá 1. Aqui vai ter que ser 5. De fato, ó. 9. É 9? Não. É 15 mais 20. Então, B é 20 mais 15, 35, menos 25. Dá 10. Sobre 2, 5. 5 vezes o raio daqui. Mediana, bissetriz, qualquer serviana desse triângulo será 5 vezes a do outro. Agora, cuidado, com a área não. A área é o quadrado da razão de semelhança. E para que eu possa aplicar isso, é necessário que eu tenha 2 elementos. No mínimo 2 elementos. Com um só, eu não posso garantir nada. Se ele tivesse dado só 9 ali, eu não poderia garantir nada. Tá bom? Gente, um grande abraço. Não esquece de deixar o seu comentário, tá? Sua curtida, dá essa força pro canal, tá bom? Um abraço, até o nosso próximo vídeo.